essa aula semanal do dia 15 a 19 de junho. Essa é a segunda aula desse mês e a segunda aula do bimestre. Então, quem não fez da semana passada, pode ver o vídeo e fazer também. Às vezes não dá para ver o texto, mas eu printo a tela e mando para vocês no grupo, tá bom? Porque antigamente eles mandavam no blog, às vezes não está no blog, então se não tiver no blog, mesmo assim eu mando para vocês. É, essa aula, ela vai ser sobre escrita. Eu sei que vocês têm uma dificuldade muito grande de produção de texto, mais do que leitura. Então, a gente vai ter que lembrar uma coisa: vocês têm que pensar, a princípio, que o inglês é bem parecido com o português, apesar de na pergunta ele ter algumas coisas que trocam de lugar, mas na escrita, quando eu vou fazer um texto que eu não estou falando no interrogativo nem no negativo, o afirmativo ele é simples, é sujeito, verbo e complemento, do mesmo jeito que vocês fazem aqui, tá? E aí eu montei um tipo de estratégia aqui para ver se facilita para vocês. Então vamos ver lá, são duas aulas aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Nós vamos falar sobre opinião. De novo, a gente já tinha falado sobre opinião, né? Só que dessa vez nós vamos falar de opinião em relação às aulas online. Será que é bom ter aula online? Será que não é bom ter aula online? Tá? E aqui eu tenho de um blog, né, que eu achei aqui, de uma pessoa, essa Paula 3D aqui, que ela fala: In my opinion, I think that online classes are a good and a new way to teaching, but not for me. Então, na minha opinião, eu acho que as aulas online são boas e um novo jeito para ensinar, mas não para mim, but not for me, né? I prefer the actual method, então eu prefiro o método real, verdadeiro, que seria o que a gente costuma usar, porque vocês podem usar essa palavrinha aí, face to face ou cara a cara aí, presencial, né? A aula presencial. You can ask to your teacher and help your partners. Então você pode perguntar para o seu professor e ajudar os seus colegas. Partners são colegas, né? In this new century, technology has changed a lot of things. Então, nesse novo século, a tecnologia mudou, tem mudado aí muitas coisas. But personally, mas pessoalmente, I think that some things, eu acho que algumas coisas, must not change, não tem que mudar. I disagree with the fact that, então, eu discordo com o fato que some people can get a college degree. Algumas pessoas podem conseguir aí o diploma, né, da faculdade. Because in the nearly future, I want to trust in the professionals. Então, porque no futuro próximo aí, você não vai confiar nesses profissionais, né? Você mal pode confiar nesses profissionais. At the same time, ao mesmo tempo, I think that courses, eu acho que esses cursos, like math, physics, chemistry, né? Matemática, física e química, and subjects like that, e matérias de escola como essa, né? Que poderiam ser ensinadas online, por exemplo, no verão, né? Então, if some students or any person wants to improve, se algum estudante aí ou pessoa quer melhorar their skills in a subject, they can do it. Então, eles podem fazer isso, tá? Então, ele acha que, para ele não, mas que tem esses cursos aí que poderiam ser ensinados online nas férias, né?
Então, taking classes ter aulas, né? Então, eu fiz aí aulas, né? Dois cursos de aula online. I have taken 2 online courses. And I liked the experience. Então, eu gostei da experiência. But I prefer going to a classroom. Mas eu prefiro ir para uma sala de aula and interact with more people, no in chats, but face to face. Mas eu prefiro ir para uma sala de aula e interagir com mais pessoas e não em bate-papos mais cara a cara, tá? Então, eu coloquei alguns significados da palavra. Real, né? Actual, que é real. Improve, que é melhorar. Because, que é porque. Subject, matéria escolar. Então, resumindo aí, ela acha que é melhor as aulas face to cursos que, aliás, eu coloquei poderiam ser ensinados aqui, eu coloquei errado. Poderiam ser ensinados online com matemática, física e química e seria durante as férias, né? Então, vocês viram que ela expressou a opinião dela falando várias coisas aí, né? E como nós já tínhamos visto nas aulas passadas, você viu que, ó, in my opinion, I think, I prefer, I disagree with the fact that, né? At the same time. Então, essas palavrinhas aí podem ser usadas no seu texto. Aqui eu fiz uma estratégia de escrita onde vocês vão, com mais facilidade, conseguir montar um pequeno texto, ou duas frases pelo menos aí, que você vai me dizer se é bom ou não é bom ter aula online e por que você acha isso. Você vai dar alguma boa vantagem para isso. E eu já coloquei aqui para vocês 10 vantagens, então 10 advantages of online courses, 10 vantagens de cursos online, que são esses daqui, a gente já vai falar deles, e 10 desvantagens, né, do curso online. Que aqui ficou meio grudado aqui. Foi pro lugar errado aqui da lição de casa. Então, você vai ter aqui, ó, algumas coisas. Eu não vou traduzir para vocês, vou traduzir só a primeira e a segunda. Online courses are convenient. Cursos online são convenientes. Online course offer flexibility. Então, oferecem flexibilidade, né? E aí, vocês podem traduzir. Eu vou mandar depois esse recorte aqui para vocês verem. E as 10 desvantagens, né? Então, cursos online requer aí mais tempo do que nas aulas de classe, né? Então, aí, e online cursos fazem isso mais fácil de procrastinar, ou seja, deixar para depois, tá? E realmente, isso é uma verdade. Então, eu fiz um exemplo, você vai fazer um texto, né? Um pequeno texto, né? Com a sua opinião. Porque você acha bom ou porque você acha ruim ter aulas online. E você vai usar pelo menos 2 argumentos, que são essas vantagens ou desvantagens que eu coloquei lá. Você pode criar uma outra se você quiser? Pode, mas eu coloquei algumas que é para ficar mais fácil para vocês darem a sua opinião em alguma coisa que seja uma verdade, né? Então aqui, ó, eu dei um exemplo que eu colocaria. In my opinion, online classes are good. Então, na minha opinião, aulas online são boas. Porque they bring education right to your home. Então, aqui, ó, eu peguei da onde? Daqui, ó, tá vendo? Ó? Do 3, online course bring education right to your home. Então, eles trazem educação direto para sua casa. Então, eu usei aqui, ó, tá vendo? At the same time, olha lá, usei aquelas palavrinhas lá. At the same time, they have financial benefits. Então, ao mesmo tempo, eles têm benefícios financeiros. Olha lá, que também é uma das vantagens que eu achei aqui, ó, que é o número 8, online course have financial benefits. Então, eu tiro esse
online course, né? Então, eles têm benefícios financeiros. Então, eu coloco que eles, ó, they have financial benefits, tá? Então, essas duas que eu grifei são partes aqueles argumentos, né? Usei lá, in my opinion, because, at the same time, que são aquelas palavrinhas que a gente já tinha visto lá em cima, né? Então, dá para vocês fazerem, olha, ó, relembrando aí, ó, tá vendo, ó? Eu posso usar in my opinion, I think, eu acho, I prefer, I disagree, eu concordo aí com o fato de que, né? At the same times, posso usar alguma coisa desse outro texto que ela falou também? Posso colocar também alguma parte desse outro texto. Então, para vocês montarem um texto, olha como fica fácil. Você tem algumas informações aqui nesse texto, vou mandar printar para vocês o texto. Você tem palavrinhas aqui, né, que eu posso usar, que é in my opinion, I think e tal, né? Você tem vantagens e tem desvantagens, então você pode também colocar. Então você vai construir seu texto, você pode colocar primeiro em português e depois querer passar para o inglês, traduzir essas frases primeiro para depois você ver o que é bom para você colocar ou não, também pode, tá? Mas é um exercício bem legal de você tentar montar pegando pedaços do que você já tem lá em cima, de alguns recortes, tá? Fica muito mais fácil. Então, aí é uma ideia que eu achei melhor para vocês não terem tanta dificuldade para montar o texto. E eu mando os recortes dessas coisas para vocês verem fora do vídeo, tá bom? Então, essa é a atividade da semana, tá? Espero que vocês consigam fazer. Se tiver dúvidas, podem mandar informação para mim também, pode fazer perguntas. E essa fica valendo para essa semana. Então, seria só isso mesmo e um grande abraço para vocês.